Você já ouviu falar de um homem que possuía uma força tão grande que podia derrotar exércitos inteiros, mas que foi destruído não por espadas, e sim por uma mulher? Essa é a história de Sansão e Dalila, uma das narrativas mais impactantes e trágicas da Bíblia. Um homem escolhido por Deus, abençoado com poder sobrenatural, mas que perdeu tudo ao se afastar do propósito divino. Entre o amor e a traição, entre a força e a fraqueza, ele descobriu que o verdadeiro inimigo não estava fora, mas dentro de si. Prepare-se para uma jornada cheia de emoção, batalhas, tentações e redenção. Porque hoje, você vai conhecer a história do homem mais forte que já existiu, e como ele foi vencido pelo próprio coração. Sob o sol ardente de Israel, um jovem de cabelos longos e olhar determinado crescia entre o povo de Dan. Seu nome era Sansão, e desde o ventre de sua mãe, fora escolhido por Deus para libertar seu povo da opressão dos filisteus. Dotado de uma força sobrenatural, ele caçava leões com as próprias mãos e derrubava exércitos inteiros sem precisar de armas. Porém, por trás de toda sua força, escondia-se um coração impulsivo, movido por paixões intensas e desejos imediatos. Sansão vivia entre vitórias e festas, acreditando que sua força jamais o abandonaria. Para ele, a vida era um campo de batalha onde apenas sua vontade importava. Mal sabia ele que sua maior luta ainda estava por vir, e não seria contra exércitos, mas contra si mesmo. Certo dia, em uma viagem à terra dos filisteus, Sansão viu Dalila, uma mulher de beleza marcante e olhar envolvente. Seu coração, antes indomável, cedeu à paixão. Ele se aproximou, ignorando os alertas de seus pais e do Espírito de Deus. Dalila, por sua vez, foi abordada pelos príncipes filisteus, que a prometeram uma grande recompensa se descobrisse o segredo da força de Sansão. Assim, uma armadilha começou a se formar, não com lanças e espadas, mas com sorrisos e carícias. Sem perceber, Sansão deixava o campo da guerra física para entrar em uma batalha espiritual, a mais perigosa de todas. Dalila começou a sondar o coração do guerreiro com palavras doces. "Dize-me, Sansão, em que consiste tua grande força?", perguntava ela. Ele, brincando com o perigo, mentia. Primeiro disse que, se fosse amarrado com 7 cordas novas, ficaria fraco. Ela o amarrou enquanto ele dormia, e quando os filisteus entraram, ele rompeu as cordas como fios queimados. Dalila fingiu ofensa, dizendo que ele não confiava nela. Assim, repetiu a pergunta, e ele deu outra resposta falsa. 3 vezes ela o traiu, e 3 vezes ele escapou. Mas o orgulho o cegava. Achava que, mesmo revelando seu segredo, Deus sempre o sustentaria. Era o início da queda do homem mais forte de Israel. Dalila não desistiu. Chorou, insistiu e manipulou suas emoções. "Como podes dizer que me amas se teu coração não está comigo?", questionava. Cansado, Sansão começou a enfraquecer por dentro. Sua mente, antes firme em batalhas, vacilava diante das lágrimas da mulher. Ele vivia o conflito entre a fidelidade ao voto de Nazireu e o desejo ardente que o dominava. No fundo, sabia que havia um limite que não podia ultrapassar, o corte de seus cabelos, símbolo da aliança com Deus. Mas, envolto em enganos e sentimentos, a fronteira entre amor e perdição começava a se apagar. Um passo em falso, e toda sua força se tornaria fraqueza. Numa noite silenciosa, exausto, Sansão abriu o coração. "Jamais passou navalha sobre minha cabeça", confessou. "Pois sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se me cortarem os cabelos, minha força me deixará." Dalila sorriu em silêncio, percebendo que, enfim, obtivera o segredo. Enquanto Sansão dormia em seu colo, ela chamou um servo e mandou cortar-lhe as 7 tranças. O som da tesoura foi o prelúdio da tragédia. Ao acordar, cercado pelos filisteus, ele tentou reagir, mas descobriu que a força o havia abandonado. Deus se afastara, e os inimigos o capturaram, arrancaram-lhe os olhos e o acorrentaram em uma prisão em Gaza. Dias se tornaram meses. Nas sombras da prisão, Sansão girava mó como um animal, sentindo o peso da culpa. Sua força física desaparecera, mas dentro dele começava a nascer algo novo: arrependimento. As correntes que o prendiam do lado de fora refletiam as que sempre o aprisionaram por dentro: orgulho, luxúria e desobediência. Enquanto seus cabelos lentamente voltavam a crescer, também crescia sua fé. Ele percebeu que sua força nunca viera dos músculos, mas da presença de Deus. E foi ali, no fundo da humilhação, que Sansão encontrou o caminho da redenção. Certa ocasião, os príncipes filisteus organizaram uma grande festa em honra ao seu deus Dagom. Queriam exibir Sansão como troféu. Trouxeram-no ao templo, cego e enfraquecido, para diverti-los. Eles zombavam: "Onde está teu Deus agora, Sansão?
Ele, guiado por um menino, foi colocado entre as duas colunas centrais que sustentavam o templo. O som das risadas enchia o ar, e cada zombaria era uma faca em sua alma. Mas, dentro dele, algo começou a se acender novamente, não a força física, mas o Espírito de Deus, que voltava a se manifestar. Com o coração contrito, Sansão ergueu o rosto para o céu invisível a seus olhos e orou: Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me força só mais uma vez, para que eu vingue meus olhos dos filisteus. O templo inteiro vibrava com a festa, mas Sansão sentia o poder do Senhor inundar seu corpo. Suas mãos se firmaram nas colunas, e ele empurrou com toda a força que lhe restava. O chão tremeu. O riso cessou. Em um rugido final, as colunas cederam, e o templo desabou sobre milhares de filisteus. Sansão caiu junto com eles, sacrificando a própria vida para cumprir seu propósito, libertar Israel de seus inimigos. Quando a poeira baixou, o povo de Israel encontrou o corpo de seu juiz entre os escombros. Ele havia vencido, não com orgulho, mas com fé. Sua história não terminou em derrota, mas em arrependimento e entrega. Sansão ensinou que a força verdadeira não está nos músculos, mas na obediência a Deus. Mesmo cego, ele enxergou mais do que jamais vira em toda a sua vida. Seu último ato foi o primeiro gesto de plena submissão à vontade divina. Assim, a vida de Sansão e Dalila tornou-se um símbolo eterno. Dalila representou a sedução do mundo, bela, mas mortal para quem se afasta de Deus. Sansão representou o homem que, mesmo caindo, pode ser restaurado pela graça divina. Sua história nos lembra que o dom de Deus não é um direito, mas uma responsabilidade. A força, o poder e o talento devem sempre servir ao propósito do Criador. No fim, o maior milagre não foi derrubar o templo, mas transformar um homem arrogante em um servo arrependido. E é nessa verdade que repousa a verdadeira vitória.